Capítulo 6. Fundamentos. 1900-1925. A Grande Guerra, que eclodiu na Europa em 1914 e reduziu a paisagem da França a um inferno, revelou a tendência letal e autodestrutiva do espírito moderno, dizimando uma geração de jovens. Atingiu o continente de tal modo que parecia inviabilizar sua plena recuperação. Depois da catástrofe, nenhuma criatura pensante podia ser otimista quanto ao progresso da civilização. As nações mais cultas e adiantadas da Europa mutilaram-se reciprocamente com a nova tecnologia militar, e a própria guerra parecia uma paródia hedionda da mecanização que gerara tamanha riqueza e poder. Uma vez organizado e acionado, o complexo aparato de conscrição, transporte de tropas e fabricação de armamentos ganhou impulso próprio e tornou-se difícil detê-lo. A inutilidade da luta de trincheira desafiava a lógica e o racionalismo da época e não tinha nada a ver com necessidades humanas. Os ocidentais se defrontaram com o vazio que muitos sentiam havia décadas. Sua economia claudicava, e em 1910 se iniciara o declínio que levaria à Grande Depressão dos anos de 1930. A humanidade aparentemente caminhava a passos rápidos para uma catástrofe inimaginável. Para o poeta irlandês W. B. Yeats, 1865-1939, a segunda vinda representava não o triunfo da justiça e da paz, e sim o surgimento de uma era selvagem e impiedosa. Tudo esborou, o centro não segura, mera anarquia avança sobre o mundo, maré escura de sangue avança e afoga os ritos da inocência em toda parte, os melhores vacilam, e os piores andam cheios de irada intensidade. Mas esses também foram anos de uma criatividade sem paralelo e de extraordinárias realizações artísticas e científicas, atestando o pleno desabrochar do espírito moderno. Em todos os campos os pensadores mais inventivos pareciam possuídos pelo desejo de reconstruir o mundo, eliminar as formas do passado e libertar-se. Os modernos desenvolveram uma mentalidade totalmente distinta e não podia mais ver o mundo sob o velho prisma. Os romancistas dos séculos XVIII e XIX elaboraram narrativas com uma progressão ordenada de causa e efeito. Os autores modernos estilizavam suas narrativas, deixando o leitor sem saber o que acontecerá ou o que pensar. Pintores como Pablo Picasso, 1881-1973, desmembravam seus modelos e os focalizavam de duas perspectivas diversas ao mesmo tempo. Pareciam zombar da expectativa do observador e proclamavam a necessidade de uma nova visão. Nas artes e nas ciências havia um desejo de retomar os princípios básicos, os fundamentos irredutíveis, e recomeçar a partir do zero. Os cientistas agora esmiuçavam a átomo ou a partícula. Os sociólogos e os antropólogos se voltavam para as sociedades ou artefatos primitivos. Não se tratava de um conservador retorno às fontes, pois o objetivo consistia em fragmentar o passado, dividir o átomo e produzir algo inteiramente novo. Alguns desses esforços visavam a criação de uma espiritualidade sem Deus ou sobrenatural. A pintura, a escultura, a poesia e o teatro do início do século XX buscavam significado num mundo desordenado e mutável. Tentavam inventar novos modos de percepção e mitos modernos. A ciência psicanalítica de Sigmund Freud, empenhada em desvendar as camadas mais profundas do inconsciente, também procurava uma nova percepção e uma forma de acessar uma fonte invisível de força espiritual. Freud considerava a religião convencional o maior inimigo do logos científico. 2. Porém tentou resgatar uma noção moderna dos antigos mitos gregos e até elaborou suas próprias ficções míticas. O horror e o medo de grande parte da experiência moderna imprimiu nova urgência à busca de um sentido intangível que conseguisse salvar os seres humanos do desespero, mas que não se podia alcançar pelos processos normais do pensamento lógico discursivo. Apesar de toda sua devoção ao racionalismo científico, Freud mostrou que a razão representa apenas a camada mais superficial da mente, recobrindo um fervilhante caldeirão de impulsos inconscientes, irracionais e primitivos que afetam profundamente nosso comportamento, mas sobre os quais temos pouco controle. Things fall apart. Ticêntrica no almerianaxis lozig pontiorod, tiblod de metidis lozed, angeverio erit serenoni of innocensis droned, tibest lacal conviction, willet orst barrari of passionate intensity. Os religiosos também faziam tentativas semelhantes de chegar a uma nova visão dos fundamentos. Os mais prescientes compreendiam que pessoas totalmente modernizadas não podiam ser religiosas à maneira antiga. A espiritualidade conservadora, que ajudar os homens a adequar-se a limitações essenciais e aceitar as coisas como elas são, não os ajudaria naquela atmosfera iconoclasta e futurista. Todo o teor de seu pensamento e de sua percepção havia mudado. Muitos ocidentais, que receberam uma educação inteiramente racional, não estavam preparados para os rituais míticos, místicos e litúrgicos que no passado evocaram um senso de valor transcendente. Não havia volta. Queriam-se ser religioso, teriam de inventar ritos, crenças e práticas que fizessem sentido em suas circunstâncias radicalmente modificadas. No início do século XX procuravam-se novas formas de religiosidade, assim como a primeira era axial, c. 700-200 a.C., descobriu que o velho paganismo já não funcionava nas novas condições da época e concebeu as grandes religiões confessionais. A segunda era axial enfrentava um desafio semelhante. Como todo empreendimento realmente criativo, a busca da fé moderna e pós-moderna é muito difícil. Até agora não surgiu nenhuma solução definitiva ou mesmo satisfatória. A religiosidade que chamamos de fundamentalismo é apenas uma de várias tentativas. Os protestantes americanos haviam constatado a necessidade de algo novo. No final do século XIX as diferentes denominações se polarizaram.
Porém a crise da década de 1890, que testemunhara julgamentos por heresia e expulsões, parecia superada. Nos primeiros anos do século XX liberais e conservadores estavam empenhados nos programas sociais da era progressista, 1920, que procurava solucionar os problemas decorrentes do rápido e desordenado desenvolvimento da indústria e da vida urbana. Apesar de suas desavenças relativas à doutrina, protestantes de todas as denominações adotou o ideal progressista e trabalharam juntos em missões no exterior e em campanhas pela lei seca ou por melhorias na educação. 3. Apesar das imensas dificuldades que enfrentaram, a maioria se sentia confiante. Os Estados Unidos foram cristianizados. O teólogo liberal Walter Rauschenbusch escreveu em 1912: só faltava transformar o comércio e a indústria por meio do pensamento e do Espírito de Cristo. 4. Os protestantes desenvolveram o que chamaram de evangelho social para sacralizar as cidades e fábricas sem Deus. Tentaram retomar o que consideravam os preceitos básicos dos profetas hebreus e do próprio Cristo, que ensinara seus seguidores a visitar os presos, vestir os nus e dar de comer aos famintos. Os evangelistas sociais fundaram igrejas institucionais para oferecer serviços e recreação aos pobres e aos novos imigrantes. Protestantes liberais como Charles Steusley, que em 1911 estabeleceu o New York Labor Temple em um dos bairros mais populosos e carentes da cidade, propôs-se batizar o socialismo. Em vez de estudar as minúcias da história bíblica, os cristãos deviam ocupar-se de problemas urbanos e trabalhistas e combater abusos como o trabalho infantil. 5. Nos primeiros anos do século os conservadores estavam tão engajados em programas sociais quanto os liberais, mas tinham uma ideologia diferente. Talvez vissem suas cruzadas sociais como uma guerra contra o demônio ou como um desafio espiritual ao materialismo predominante. Porém, se preocupavam tanto quanto os Steusley com salários baixos, trabalho infantil e más condições de trabalho. 6. Posteriormente criticariam o evangelho social e diriam que era inútil tentar salvar um mundo condenado. No início do século, contudo, até mesmo um ultraconservador como William B. Riley, que em 1902 fundara a Northwestern Biblical School, prontificou-se a colaborar com os reformadores sociais para limpar Minneapolis. Podia não aprovar os métodos de evangelistas sociais como Steusley, que convidou Leon Trotsky e Emma Goldman para realizar palestras em seu templo, mas os conservadores ainda não tinham se passado para a direita do espectro político e em todo o país conduziam suas próprias campanhas pelo bem-estar. Entretanto, em 1909 Charles Eliot, professor emérito da Harvard University, pronunciou um discurso intitulado O Futuro da Religião, que assustou os mais conservadores. A nova religião teria apenas um mandamento: o amor a Deus, expresso no serviço concreto prestado ao próximo. Não existiriam igrejas nem escrituras, nem teologia do pecado, nem culto. A presença de Deus seria tão evidente e poderosa que não haveria necessidade de liturgia. Os cristãos não teriam o monopólio da verdade, pois as ideias dos cientistas, dos secularistas ou dos que professavam outra fé seriam igualmente válidas. Em seus desvelos para com todos os seres humanos, a religião do futuro não diferiria de ideais secularistas como democracia, educação, reforma social, medicina preventiva. 7. Essa versão extrema do evangelho social representava um repúdio às disputas doutrinárias de décadas recentes. Numa sociedade que valorizava apenas a verdade racional ou cientificamente demonstrável, o dogma se constituíra num problema. A teologia podia facilmente converter-se num fetiche, num ídolo que, em vez de simbolizar uma realidade inefável e indescritível, seria um valor supremo em si mesmo. Ao descartar a doutrina, Eliot procurou resgatar o que considerava fundamental: o amor a Deus e ao próximo. Todas as religiões enfatizam a importância da justiça social e dos cuidados para com os vulneráveis. Em todas as tradições a prática da compaixão induz um senso do sagrado, desde que não se limite à mera gratificação do ego. Eliot tentou, portanto, solucionar o verdadeiro dilema dos cristãos modernos propondo uma religião baseada mais na prática que em crenças convencionais. Os conservadores, porém, horrorizaram-se. Achavam que uma religião sem uma doutrina infalível não era cristã e sentiram-se obrigados a combater esse perigo liberal. Em 1910 os presbiterianos de Princeton, que haviam formulado a doutrina da infalibilidade das escrituras, publicaram uma lista dos 5 dogmas que consideravam essenciais. 1. A infalibilidade das escrituras. 2. O nascimento virginal de Jesus. 3. A remissão de nossos pecados pela crucifixão. 4. A ressurreição da carne e 5. A realidade objetiva dos milagres de Cristo. Mais tarde este último dogma cederia lugar aos ensinamentos do pré-milenarismo. 8. Depois os milionários do petróleo Lyman e Milton Stewart, que em 1908 fundaram o Biblical College de Los Angeles para investir contra a crítica superior, financiaram um projeto concebido para educar os fiéis nos princípios centrais da fé. Entre 1910 e 1915 publicaram uma série de 12 panfletos intitulada Ati Fundamentais, em que, numa linguagem acessível, destacados teólogos conservadores expunham doutrinas como a da Trindade, refutavam a crítica superior e enfatizavam a importância da difusão da verdade dos evangelhos. Cerca de 3 milhões de exemplares de cada panfleto foram remetidos, gratuitamente, para todos os pastores, professores e estudantes de teologia dos Estados Unidos. Posteriormente esse projeto se revestiria de grande simbolismo, pois os fundamentalistas o veriam como o germe de seu movimento. Na época, porém, os panfletos suscitaram pouco interesse crítico e seu tom não era nem radical nem particularmente militante. 9.
durante a Grande Guerra. Contudo, o protestantismo conservador se apavorou e tornou-se fundamentalista. Os americanos sempre tiveram tendência a considerar qualquer conflito como apocalíptico, e muitos encontraram na Grande a confirmação de suas convicções pré-milenaristas. A matança em tamanha escala só podia significar o começo do fim. As batalhas deviam ser as vaticinadas pelo livro do Apocalipse. Entre 1914 e 1918 realizaram-se 3 grandes conferências sobre profecia e Bíblia, com os participantes vasculhando a Scofield Referência e Bíblia Cata de mais sinais dos tempos. Tudo indicava que as previsões estavam se concretizando. Os profetas hebreus predisseram que os judeus voltariam para sua pátria antes do fim dos tempos. Assim, quando o governo britânico expediu a Declaração Balfour, 1917, apoiando a criação de um Estado judeu na Palestina, os pré-milenaristas se amedrontaram e exultaram ao mesmo tempo. Scofield identificara a Rússia com o poder que vem do norte e 10, para atacar Israel pouco antes de Armagedon, a Revolução Bolchevique, 1917, que fez do comunismo o ateu a ideologia do Estado, parecia confirmar sua interpretação. A criação da Liga das Nações obviamente representava o cumprimento da profecia de Apocalipse 16:14. Era o Império Romano revivido que em breve seria governado pelo Anticristo. Observando tais acontecimentos, os protestantes pré-milenaristas adquiriam maior consciência política, o que no final do século XIX fora uma disputa puramente doutrinária com os liberais de suas congregações, tornava-se agora uma luta pelo futuro da civilização. Eles se imaginavam na linha de frente, combatendo as forças satânicas que logo destruiriam o mundo. Os relatos das atrocidades cometidas pelos alemães, que circularam durante e imediatamente após a guerra, pareciam provar aos conservadores que estavam certos ao rejeitar o país onde surgira a crítica superior. 11. Contudo, essa visão se devia ao pavor. Era xenofóbica, temia a influência estrangeira que se infiltrava na nação por intermédio dos católicos, dos comunistas e dos adeptos da crítica superior. Essa fé fundamentalista repudiava a modernidade. Os protestantes conservadores eram ambivalentes em relação à democracia. Ela conduziria à oclocracia, a uma república vermelha, ao governo mais diabólico que este mundo já viu. 12. Instituições guardiãs da paz, como a Liga das Nações, estavam imbuídas do mal absoluto. Segundo os fundamentalistas, a Liga era claramente a morada do Anticristo, que, dissera São Paulo, enganaria a todos com suas mentiras. A Bíblia afirma que no fim dos tempos haverá guerra, não paz, de modo que a Liga estava no caminho errado. Na verdade, o Anticristo pareceria um pacificador. 13. A aversão dos fundamentalistas a esse e outros organismos internacionais revelava também um medo visceral da centralização da modernidade e um pavor de tudo que sugerisse um governo mundial. Confrontadas com o universalismo da sociedade moderna, algumas pessoas instintivamente se refugiavam no tribalismo. Esse medo de conspiração, que leva os indivíduos a pensar que estão lutando pela própria vida, pode facilmente tornar-se agressivo. Jesus já não era o salvador amoroso apresentado por Whitney Moody, conforme explicou Isaac M. Eldeman, pré-milenarista de destaque. O Cristo do livro do Apocalipse não busca mais a amizade ou o amor. Suas vestes estão empapadas de sangue, do sangue alheio. Ele pode derramar o sangue dos homens. 14. Os conservadores estavam prontos para a luta, e, nesse momento crucial, os protestantes liberais tomaram a ofensiva. Os liberais tinham suas dificuldades em relação à guerra, que desafiava sua visão de mundo caminhando resolutamente para o reino de Deus. A saída que encontraram consistiu em considerar essa guerra como a que poria fim a todas as guerras e criaria condições seguras para a democracia. A violência dos pré-milenaristas e sua crítica devastadora da democracia e da Liga das Nações os horrorizavam. Além de não americanas, tais doutrinas pareciam uma negação do próprio cristianismo. Os liberais decidiram agir, e, apesar de seu evangelho de amor e compaixão, empreenderam uma campanha perversa e irracional. Em 1917, teólogos da Divinity School, da Universidade de Chicago, a principal instituição escolástica dos cristãos liberais americanos, começou a atacar o Moody Bible Institute, situado no lado oposto da cidade. 15. A professora Shirley Jackson Chase acusou os pré-milenaristas de trair a pátria e receber dinheiro dos alemães. Alvess Taylor comparou-os aos bolcheviques, que também queriam ver o mundo refeito num dia. Alfred Diefenbach, editor do Christian Register, definiu o pré-milenarismo como a mais espantosa aberração mental no campo do pensamento religioso. 16. Ao relacionar os devotos professores do Moody Bible Institute não só com seus adversários políticos, como com inimigos satânicos, os liberais deram um golpe baixo. Os conservadores revidaram James A. McGrath, editor do Moody Bible Institute Monthly e presidente do instituto, replicaram que o pacifismo dos liberais levara os Estados Unidos a perderem terreno para a Alemanha na corrida armamentista, pondo em risco o esforço de guerra. 17. Em T. King's Business, revista pré-milenarista, Thomas Graucelsius Orton afirmou que os liberais eram aliados dos alemães, pois a crítica superior que ensinavam em sua Divinity School provocara a guerra e a falência dos valores decentes na Alemanha. 18. Outros artigos conservadores responsabilizaram o racionalismo e a teoria da evolução pelas atrocidades atribuídas aos alemães. 19. O A. W. Kellogg, do Bible Institute of Los Angeles,
Disse que a filosofia da evolução era responsável por um monstro tramando a dominação do mundo, o naufrágio da civilização e a destruição do próprio cristianismo. 20. Essa disputa acerbinada cristã tocara nitidamente um ponto nevrálgico e evocara um profundo medo da aniquilação. Não havia mais possibilidade de reconciliação no tocante à crítica superior, que, para os conservadores, adquirira uma aura de mal absoluto. A verdade literal das escrituras constituía uma questão de vida ou morte para o cristianismo. Os ataques dos críticos contra a Bíblia resultariam em anarquia e na falência completa da civilização, vaticinou o pastor batista John Stratton num famoso sermão intitulado Nova York será destruída, se não se arrepender. 21. O conflito fugira ao controle, e seria praticamente impossível fechar a brecha. Em agosto de 1917, William Bell Riley reuniu-se com Agrau Celsius, Dishon, 1854-1925, um dos editores de The Fundamentals, e com Reuben Torrey, 1856-1928, incentivador da fé, e decidiu fundar uma associação para promover a interpretação literal das escrituras e as doutrinas científicas do pré-milenarismo. Em 1919 realizou em Filadélfia um congresso do qual participaram 6.000 cristãos conservadores de todas as denominações protestantes, e criou formalmente a World Christian Fundamentals Association, UCFA. Em seguida acompanhou 14 oradores e um grupo de cantores gospel numa turnê muito bem organizada por 18 cidades americanas. Os liberais não estavam preparados para essa investida, e a reação dos oradores fundamentalistas foi tão entusiástica que Riley acreditou ter iniciado uma nova reforma. 22. A campanha fundamentalista assumiu um caráter de batalha. Seus líderes constantemente utilizavam imagens bélicas. Creio que chegou o momento em que as forças evangelizadoras deste país, basicamente os institutos bíblicos, devem não só se levantar para defender a fé, mas compor uma frente unida e ofensiva, escreveu Yaolão no Christian Workers Magazine. Na mesma edição, James M. Graham expressou sua concordância, proclamando a necessidade de uma aliança ofensiva e defensiva na igreja. 23. No encontro da Northern Baptist Convention, em 1920, Curtis Lee Laws definiu o fundamentalista como alguém que está disposto a recuperar territórios perdidos para o anticristo e a lutar pelos fundamentos da fé. 24. Riley foi mais além. Essa não era uma batalha isolada, e sim uma guerra, da qual ninguém está dispensado. 25. O objetivo seguinte consistia em expulsar os liberais das várias denominações. A maioria dos fundamentalistas era batista ou presbiteriana, e em seu meio travaram-se os combates mais acirrados. Em seu célebre livro Christianity and Liberalism 1923, o teólogo presbiteriano J. Gresham Machen 1881-1937, o mais intelectual dos fundamentalistas, classifica os liberais como pagãos que, ao negar a verdade literal de doutrinas essenciais como o nascimento virginal, negavam o próprio cristianismo. Lutas terríveis ocorreram nas Assembleias Gerais das várias denominações, com presbiterianos fundamentalistas tentando impor seu credo de 5 pontos. Depois de uma disputa particularmente acerba, Riley se afastou da Assembleia Batista para fundar sua Bible Baptist Union, formada por linhas duras. Alguns batistas fundamentalistas permaneceram na congregação original, esperando realizar reformas, e conquistaram o ódio imorredouro de Riley. 26. As campanhas prosseguiram. O clima era tão acalorado que qualquer tentativa de mediação só piorava as coisas. Quando o pregador liberal Emerson Fosdick, 1878-1969, homem pacato e um dos mais influentes clérigos americanos da época, pediram tolerância, num sermão pronunciado na Convenção Batista de 1922, e posteriormente publicado em The Baptist com o título Os Fundamentalistas Vencerão, o rancor da reação revelou a visceral repugnância que essas ideias liberais despertavam. 27. Outras denominações reagiram da mesma forma. Depois dos sermãos discípulos de Ponto Cristo, os adventistas do sétimo dia, os pentecostais, os mormons e o exército da salvação, todos mais conservadores, correram a defender a causa fundamentalista. Até os metodistas e episcopais, que se mantiveram distantes da controvérsia, foram pressionados pelos conservadores de seu meio a definir-se e a tornar obrigatórias as verdades vitais e eternas da religião cristã. 28. Em 1923 parecia que os fundamentalistas realmente venceriam e livrariam as congregações do perigo liberal. Mas então uma nova campanha atraiu a atenção do país e acabou por desacreditar o movimento fundamentalista. Em 1920 o político democrata e presbiteriano William Jennings Bryan, 1860-1925, lançou uma cruzada contra o ensino da teoria da evolução nas escolas e faculdades. Achava que o responsável pelas atrocidades da Guerra Mundial fora o darwinismo, e não a crítica superior. 29. Dois livros que diziam estabelecer um elo direto entre a teoria da evolução e o militarismo alemão o impressionaram. The Science of Power, 1918, de Benjamin Kidd, e a de Quaternions, 1917, de Vernon Kellogg, que incluía entrevistas com oficiais alemães descrevendo a suposta influência do darwinismo sobre a decisão da Alemanha de declarar guerra. Não só a ideia de que apenas os fortes podem ou devem sobreviver acarretou a conflagração mais sangrenta da história, Bryan concluiu, como a mesma ciência que produziu gases venenosos para sufocar soldados prega que o homem tem uma genealogia brutal e elimina da Bíblia miraculosa e sobrenatural. 30. Ao mesmo tempo, em seu livro Belief in God and Mortality, o psicólogo James H. Lelba, do Bryn Mawr College,
apresentou estatísticas que provavam que a instrução universitária punha em risco a crença religiosa. O darwinismo estava levando os jovens a perderem a fé em Deus, na Bíblia e em doutrinas fundamentais do cristianismo. Brian não era um fundamentalista típico, nem um pré-milenarista e tampouco ler as escrituras com o rígido literalismo vigente. Entretanto, sua pesquisa o convencera de que a teoria da evolução era incompatível com a moralidade, a decência e a sobrevivência da civilização. Quando percorreu os Estados Unidos com sua conferência sobre a ameaça do darwinismo, lotou auditórios e recebeu vasta cobertura da mídia. Apesar de oferecer conclusões superficiais, ingênuas e incorretas, Brian encontrou gente disposta a ouvi-lo. A guerra mundial pusera fim à lua de mel com a ciência, cujo potencial temível agora suscitava preocupação e, em alguns lugares, o desejo de impor limites. A teoria científica de Darwin constituía um ótimo exemplo da desagradável tendência de alguns cientistas de contrariar o bom senso. Quem queria uma religião clara e direta procurava ansiosamente um motivo plausível e compreensível para rejeitar a evolução. Brian forneceu esse motivo e ainda colocou o tema da evolução na ordem do dia dos fundamentalistas. Tratava-se de uma causa atraente para o novetus fundamentalista, pois Darwin contradizia a verdade literal das escrituras, e a interpretação paranoica de Brian explorava os medos que emergiram após a Guerra Mundial. Como Charles Hodge assinalara 50 anos antes, a teoria darwiniana repugnava a mentalidade baconiana dos fundamentalistas, ainda aferrados à perspectiva científica dos primórdios da modernidade. Os intelectuais e os cosmopolitas de Yale, de Harvard e das grandes cidades do leste podiam acatar essas novas ideias com entusiasmo, mas elas eram estranhas a muitos provincianos, para os quais o estabelecimento secularista estava se apossando de sua cultura. Todavia a campanha contra a evolução talvez não tivesse se transformado no principal bicho-papão dos fundamentalistas, tomando assim o lugar da crítica superior, se não tivesse sucedido um fato dramático no Sul. Até então pouco engajado na batalha fundamentalista, os sulistas não precisavam aderir ao fundamentalismo, eram muito mais conservadores que os nortistas, nesse aspecto, e abrigavam em suas congregações um número de liberais pequeno demais para justificar uma campanha fundamentalista. Entretanto, estavam preocupados com o ensino da teoria da evolução nas escolas públicas, viam-no como um exemplo da colonização de sua sociedade por uma ideologia estranha. E nos estados da Flórida, do Mississippi, da Louisiana e de Arkansas surgiram projetos de lei proibindo o ensino da teoria darwiniana. No Tennessee a legislação, particularmente severa, foi posta à prova pelo jovem professor John Scopes, da pequena cidade de Dayton, que confessou ter infringido a lei numa aula de biologia, e acabou lavrando um tento simbólico em favor da liberdade de expressão e da primeira emenda. Em julho de 1925 Scopes foi levado a julgamento, e em seu auxílio a recém-criada American Civil Liberties Union, a CLU, enviou uma equipe de advogados encabeçada pelo racionalista Clarence Darrow, 1857-1938, a pedido de Riley e de outros líderes fundamentalistas. William Jennings Bryan concordou em defender a lei. Com o envolvimento de Darrow e Bryan, o julgamento extrapolou o âmbito das liberdades civis e assumiu a dimensão de um embate entre Deus e a ciência. O caso Scopes constitui um choque entre dois pontos de vista incompatíveis. 31. Darrow e Bryan lutavam por valores cruciais para os americanos, defendendo respectivamente a liberdade de expressão e os direitos das pessoas comuns, desconfiadas da influência de especialistas doutos. Em suas campanhas políticas Bryan sempre falara pelo homem do povo. Uma resenha de Easy Image, 1922. Sua resposta a Darwin, proclamou o porta-voz de um segmento numericamente grande da população, que, em geral, não consegue se exprimir. Na verdade ele é praticamente o único expoente das ideias desse segmento que recebe a atenção das autoridades. Essa gente faz parte do corpo político e não é absolutamente desprezível, nem deve ser ridicularizada como um bando de lunáticos. 32. O articulista tinha razão, sem dúvida, mas no tribunal Bryan infelizmente não soube expor essas ansiedades. Enquanto Darrow defendeu com brilhantismo a liberdade que a ciência devia ter para expressar-se e progredir, o presbiteriano e baconiano Bryan frisou que, na ausência de prova definitiva, tinha-se o direito de rejeitar uma hipótese não fundamentada como o darwinismo por causa de seus efeitos imorais. Enquanto o próprio Scopes encarou todo o julgamento como uma farsa, Darrow e Bryan agiram com absoluta seriedade, lutando por valores que consideravam sagrados e invioláveis. 33. Todavia, quando chamou Bryan ao banco das testemunhas, Darrow demonstrou com sua piedosa inquirição a natureza confusa e simplista das opiniões de seu colega. Pressionou-o de tal modo que o obrigou a admitir que o mundo tem muito mais de 6.000 anos, ao contrário do que sugere uma leitura literal da Bíblia, que cada um dos 6 dias da criação, mencionados no Gênesis, tinha mais de 24 horas, que nunca lera nenhum trabalho criterioso sobre as origens do texto bíblico, que não se interessava por nenhuma outra religião, e que, enfim, não penso no que não penso, exceto às vezes. 34. Foi um massacre. Darrow saiu do tribunal como herói do pensamento claro e racional, e Bryan, desacreditado como incompetente e obscurantista, morreu dias depois, em função de seus esforços. Scopes foi condenado, mas a CLU pagou a fiança. A vitória incontestável coube a Darrow e a ciência moderna. A imprensa vibrou ao apresentar Bryan e seus partidários como anacronismos irremediáveis. O jornalista H. L. Mencken denunciou os fundamentalistas como flagelo da nação. A seu ver era justo que Bryan terminasse os seus dias num vilarejo do Tennessee, já que ele adorava caipiras, inclusive os primatas boquiabertos dos vales das terras altas.
Os ubíquos fundamentalistas lotam as ruas miseráveis, atrás dos gasômetros. Estão em todo lugar onde o conhecimento é uma carga pesada demais para cabeças mortais, ainda que seja o vago, patético conhecimento disponível nas escolinhas suburbanas. 35. Os fundamentalistas pertenciam ao passado, eram inimigos da ciência e da liberdade intelectual e não podiam participar legitimamente do mundo moderno. Se conseguissem chegar ao poder dentro das congregações de impingir suas restrições por decreto, os americanos perderiam o que sua cultura tem de melhor e voltariam à Idade das Trevas, como disse Maynard Plant em One Modern Science, 1927. Os secularistas liberais sentiram-se ameaçados e revidaram. Cultura é sempre um tema polêmico, com diferentes grupos tentando impor seus pontos de vista. Em Dayton os secularistas ganharam a batalha e, escarnecendo dos fundamentalistas, aparentemente os derrotaram ao mostrar que não podiam nem deviam ser levados a sério. Os fundamentalistas se calaram depois do caso Scopes. Os liberais assumiram o controle das congregações, e tudo indicava uma detente. William Bell Riley e seus seguidores pareciam ter desistido de lutar. No final da década Riley se prontificou a participar de um debate com Henry Fosdick. Na verdade os fundamentalistas não só não se renderam, como depois do julgamento radicalizaram-se ainda mais. Estavam amargurados e profundamente ressentidos com a cultura predominante. Em Dayton tentaram contradizer os secularistas mais radicais, segundo os quais a religião era uma irrelevância arcaica e só a ciência a importava. Não souberam expor convincentemente seu ponto de vista e escolheram o fórum errado para fazê-lo. A fobia antigermânica de Brian era paranoica e sua satanização de Darwin era injusta. Mas os imperativos morais e espirituais da religião são importantes para a humanidade, e não se deve relegá-los impensadamente à lata de lixo da história para atender aos interesses de um racionalismo desenfreado. A relação entre ciência e ética continua sendo um tema crucial. Contudo, os fundamentalistas perderam a causa em Dayton e sentiam-se desprezados e empurrados para as margens da sociedade. 50 anos antes, os Novas Luzes constituíram maioria nos Estados Unidos. Depois do caso Scopes, tornaram-se intrusos, mas de nada adiantava ridicularizá-los, como Mencken e outros cruzados secularistas fizeram. Sua fé arraigava-se num medo profundo, que argumentos puramente racionais não aplacariam. Dayton acirrou sua radicalização. 36. Antes do caso Scopes os fundamentalistas não davam importância à teoria da evolução, e até literalistas como Charles Hodge admitiam que o mundo tem mais de 6.000 anos. Independentemente do que diz a Bíblia, poucos acreditavam na chamada ciência da criação, que proclamava a meticulosa correção científica do Gênesis. Depois de Dayton, porém, sua mentalidade se estreitou ainda mais, prevalecendo o criacionismo e um inabalável literalismo bíblico. No espectro político sua posição passou a ser a extrema-direita. Antes da guerra, fundamentalistas como Riley e John R. Stratton, 1875-1929, se dispuseram a trabalhar por reformas sociais junto com gente da esquerda. Agora o evangelho social estava corrompido por sua associação com os liberais que os derrotaram nas congregações. Este será um tema constante em nossa história. O fundamentalismo coexiste com o liberalismo ou secularismo agressivo numa relação simbiótica e, quando atacado, invariavelmente se torna mais radical e exacerbado. Darrow e Mencken também erraram ao pensar que os fundamentalistas pertenciam inteiramente ao velho mundo. A seu modo eles eram modernistas fervorosos. Graças à sua tentativa de retornar aos fundamentos, aliavam-se com outras correntes intelectuais e científicas do começo do século XX. 37. Embora fossem baconianos, e não kantianos, adoravam o racionalismo científico tanto quanto outros modernistas. Em 1920, a Grau Celsius, Dishon explicou que era cristão porque era pensador, racionalista, cientista. Longe de ser um salto no escuro, a fé dependia de observação exata e pensamento correto. 38. As doutrinas eram fatos, não especulações teológicas. Eis aí uma postura religiosa totalmente moderna, distante anos-luz da espiritualidade pré-moderna do período conservador. Os fundamentalistas estavam tentando criar uma nova religiosidade numa época que valorizava acima de tudo os jogos da ciência. 56. O tempo diria até que ponto essa tentativa teria sucesso, mas Dayton revelara que o fundamentalismo era má ciência, incapaz de alcançar os padrões científicos do século XX. Enquanto os fundamentalistas desenvolviam sua fé moderna, os pentecostais elaboravam uma visão pós-moderna que correspondia a uma rejeição popular da modernidade racional do iluminismo. Enquanto os fundamentalistas retomavam ao que consideravam a base doutrinal do cristianismo, os pentecostais, que não se interessavam por dogmas, remontavam a um nível ainda mais fundamental, a essência da religiosidade primitiva que ultrapassa as formulações de um credo. Enquanto os fundamentalistas acreditavam na palavra das escrituras, os pentecostais desdenhavam a linguagem que, como os místicos sempre enfatizaram, não podia expressar adequadamente a realidade existente além dos conceitos e da razão. Seu discurso religioso não era o logos dos fundamentalistas, mas extrapolava as palavras. Os pentecostais falavam em línguas, convencidos de que o Espírito Santo descerá sobre eles da mesma forma que descera sobre os apóstolos de Jesus na festa judaica de Pentecostes, quando a presença divina se manifestou em línguas de fogo e conferiu aos apóstolos o dom de falar idiomas estrangeiros. 39. O primeiro grupo de pentecostais experimentou o Espírito numa pequena casa de Los Angeles em 9 de abril de 1906. Seu líder, William Joseph Seymour, 1870-1915, era filho de escravos libertos após a Guerra Civil e durante muito tempo buscara uma religião mais imediata e desinibida que a praticada pelas congregações protestantes mais formais dos brancos. Em 1900 converteu-se à espiritualidade da santidade,
que acreditava que, como predisse o profeta Joel, imediatamente depois do juízo final o povo de Deus recuperaria os dons da cura, do êxtase, das línguas e da profecia, concedidos à igreja primitiva. 40. Quando Seymour e seus amigos experimentaram o espírito, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Multidões de negros e brancos pobres acorreram em tão grande número à reunião seguinte que os pentecostes tiveram de mudar-se para um velho armazém da rua Azusa. 4 anos depois a congregação contava centenas de grupos nos Estados Unidos e estava presente em 50 países. 41. Seu primeiro boom foi mais um dos reavivamentos populares que ocorreram no período moderno quando se pressentia uma grande mudança. Para Seymour e seus adeptos o fim dos tempos começará em breve. Jesus voltaria e estabeleceria uma ordem social mais justa. Contudo, depois da Guerra Mundial, parecia que Jesus demoraria a voltar, e os pentecostais passaram a interpretar seu dom das línguas como uma nova maneira de falar com Deus. São Paulo explica que, quando os cristãos têm dificuldade para rezar, o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. 42. Os pentecostais procuravam um Deus que cedia o alcance da linguagem. Nesses primeiros anos, parecia que uma nova ordem mundial estava surgindo em seus cultos. Numa época de insegurança econômica e crescente xenofobia, negros e brancos rezavam juntos e se abraçavam. Seymour se convenceu de que era essa integração racial, e não o dom das línguas, que constituía o sinal decisivo do fim dos tempos. 43. Mas nem tudo eram flores no pentecostalismo. Havia rivalidades e facções, e alguns brancos criaram igrejas separatistas. 44. Entretanto, a difusão extraordinariamente rápida do movimento refletia uma revolta generalizada contra o status quo. No culto pentecostal, homens e mulheres falavam línguas desconhecidas, entravam em transe, caíam em êxtase, levitavam, sentiam o corpo rir de indizível alegria, viam raios de luz, esparramavam-se no chão, derrubados pelo que parecia o peso do louvor a Deus. 45. Esse êxtase intenso era potencialmente perigoso, porém não havia desespero, nem depressão, como durante o Grande Despertar. Os negros americanos eram mais versados nessa espiritualidade estática, embora depois, como veremos, alguns brancos se entregassem à morbidez e ao niilismo. Em seus primórdios o movimento enfatizava a importância do amor e da compaixão, que lhe proporcionavam disciplina. Seymour dizia: se você se enfurecer, blasfema ou calunia, não me interessa quantas línguas sabe, você não tem o batismo no Espírito Santo? 46. Deus mandou esta última chuva para reunir os pobres e os proscritos e fazer-nos amar a todos. D.W. Milland, um dos primeiros intérpretes do pentecostalismo, explicou em 1910. Deus está tomando as coisas desprezadas, as coisas vis, e sendo glorificado nelas. 47. A ênfase na inclusão e no amor compassivo contrastava nitidamente com o exclusivismo fundamentalista. Se a caridade é o teste definitivo de qualquer religiosidade, os pentecostais estavam se saindo muito bem. Como um estudioso americano, Harvey Cox assinalou num estudo esclarecedor, o pentecostalismo constituiu na tentativa de resgatar muitas das experiências rejeitadas pelo Ocidente moderno. 48. Pode-se dizer que representou uma rebelião popular contra o moderno culto da razão. Firmou-se numa época em que se começava a duvidar da ciência, em que os indivíduos religiosos constatavam que confiar apenas na razão tinha implicações alarmantes para a fé, tradicionalmente relacionada com atividades mentais mais intuitivas, criativas e estéticas. Enquanto os fundamentalistas procuravam tornar totalmente razoável e científica sua religião baseada na Bíblia, os pentecostais remontavam à essência da religiosidade, que Cox definiu como aquele núcleo da psique em que se trava a luta incessante por uma noção de propósito e sentido. 49. Enquanto os fundamentalistas limitavam a experiência religiosa à parte cerebral da mente, identificando a fé com dogmas racionalmente demonstrados, os pentecostais mergulhavam na fonte inconsciente da mitologia e da religiosidade. Enquanto os fundamentalistas destacavam a importância da palavra e do literal, os pentecostais desdenhavam o discurso convencional e tentavam acessar a espiritualidade primordial subjacente às formulações do credo de uma tradição. Enquanto o etos moderno estavam homens e mulheres a concentrar-se pragmaticamente neste mundo, os pentecostais expressavam o anseio humano de êxtase e transcendência. A meteórica explosão dessa forma de fé mostrava que nem todos estavam encantados com o racionalismo científico da modernidade. Essa instintiva aversão a muitos emblemas da modernidade indicava que para muita gente faltava alguma coisa ao admirável mundo novo ocidental. Em nossa história veremos com frequência que o comportamento religioso de pessoas que não se beneficiaram particularmente com a modernidade traduz uma necessidade ardente do espiritual, tantas vezes excluído ou marginalizado numa sociedade secularista. A crítica americana Susan Sontag observou um perene descontentamento com a linguagem que vem à tona nas civilizações orientais e ocidentais sempre que o pensamento atinge uma ordem de complexidade e profundidade espiritual extremamente dolorosa. 50. Nesse momento passa-se a partilhar a impaciência dos místicos com as limitações do discurso humano. Místicos de todas as religiões têm ressaltado que a realidade suprema é essencialmente inefável. Alguns desenvolveram modos de expressão estática, semelhantes à glossolalia dos pentecostais, para ajudar os fiéis a compenetrar-se de que, diante do sagrado e do transcendente, faltam palavras e os conceitos racionais que elas exprimem. Os monges tibetanos emitem uma espécie de zumbido, e os gurus hindus produzem um lamento nasalado. 51. Os pentecostais da Rua Azusa chegaram espontaneamente a uma das formas estabelecidas com que as várias tradições procuraram impedir o aprisionamento do divino nos sistemas humanos de pensamento. Os fundamentalistas, porém,
tomaram a direção oposta, cada qual à sua maneira. Ambos estavam reagindo à complexidade sem precedentes que o discurso ocidental alcançara nas primeiras décadas do século XX. No julgamento de Scopes-Briand, defender o bom senso popular e atacar a tirania dos especialistas. Os pentecostais se revoltavam contra a hegemonia da razão, mas, como os fundamentalistas, afirmavam que as pessoas menos instruídas tinham o direito de falar e fazer-se ouvir, coerentes com sua devoção exclusivista e condenatória. Os fundamentalistas detestavam os pentecostes. O Arfiel declarou encerrada a era dos milagres e disse que os pentecostais estavam tão errados quanto os católicos, por acreditar que na atualidade Deus comumente subvertia as leis da natureza. A desrazão dos pentecostais constituía uma afronta ao controle científico e verbal que os fundamentalistas tentavam ter sobre a fé para assegurar sua sobrevivência num mundo que parecia hostilizá-la. Outros fundamentalistas acusaram os pentecostais de superstição e fanatismo, chegando mesmo a definir o movimento como o último vômito de Satã. 52. Esse tom de vitupério e juízo moral foi um dos aspectos mais desagradáveis do fundamentalismo protestante, e depois do caso Scopes essa atitude condenatória, tão distante do espírito do evangelho, se acentuaria ainda mais. Contudo, apesar de suas diferenças, os dois movimentos estavam procurando preencher o vazio deixado pela vitória da razão no Ocidente moderno. Por sua ênfase no amor e sua desconfiança da doutrina, os pentecostais se aproximavam mais dos protestantes liberais da classe média, se bem que posteriormente, como veremos, alguns iriam aderir à linha dura dos fundamentalistas e deixariam de dar primazia à caridade. No mundo judaico também havia indícios de um afastamento das formas excessivamente racionais de fé que se desenvolveram no século XIX. Na Alemanha, filósofos como Hermann Cohn, 1842-1918, e Franz Rosenzweig, 1886-1929, tentavam manter vivos os valores do iluminismo, embora Rosenzweig também procurasse resgatar as velhas ideias da mitologia e o antigo ritual de modo compreensível para os fiéis modernos. Ele definiu os diversos mandamentos da Torá, nem sempre explicáveis racionalmente, como símbolos do divino. Esses ritos induziam os devotos a uma atitude interior que lhes proporcionava a possibilidade do sagrado, ajudando-os a cultivar uma postura de atenção e espera. As narrativas bíblicas da criação e da revelação não correspondiam a fatos concretos, mas expressavam realidades espirituais de nossa vida interior. Outros estudiosos, como Martin Buber, 1878-1965, e Gershon Scholem, 1897-1982, voltaram-se para as formas de fé desprezadas pelos historiadores racionalistas. Buber desvendou a riqueza do assidismo, e Scholem explorou a cabala. Contudo, essas espiritualidades mais antigas, que pertenciam a um mundo diferente, eram cada vez mais obscuras para os judeus imbuídos do espírito racional. Os sionistas muitas vezes experimentavam sua ideologia secularista de maneiras outrora qualificadas de religiosas. Tinham de preencher de algum modo o vácuo espiritual para evitar o desespero nihilista. Se a religião convencional já não funcionava, criaria uma espiritualidade secularista que conferisse à sua vida um significado transcendente. Assim como outros movimentos modernos, o sionismo constituía uma volta a um valor fundamental que representava uma nova forma de ser judeu. Retornando à pátria, os judeus não só se salvariam da catástrofe antissemita que parecia iminente, como encontrariam uma cura psíquica sem Deus, sem a Torá ou a Cabala. O escritor sionista Asher Ginsberg, 1856-1927, que assinava suas obras com o pseudônimo de Adjam, alguém do povo, achava que seu povo tinha de desenvolver uma visão de mundo mais racional e científica. Entretanto, como autêntico moderno, queria recuperar a irredutível essência do judaísmo, o que só poderia acontecer quando os judeus voltassem às raízes e se fixassem na Palestina. A religião era apenas um invólucro do judaísmo. O novo espírito nacional que os judeus criariam na Terra Santa faria o que Deus fizera por eles no passado. Seria um guia para todas as coisas da vida, tocaria o fundo do coração e se relacionaria com todos os sentimentos. 53. O regresso ao Sião seria semelhante à viagem interior dos cabalistas, um mergulho nas profundezas da psique em busca de integração. Em geral avessos à religião, os sionistas instintivamente se referiam a seu movimento utilizando uma terminologia ortodoxa. Aliyá, imigração em hebraico, designava originalmente uma ascensão a um estágio superior do ser. Os imigrantes eram olhinhos que ascendem, peregrinos. O pioneiro das novas colônias agrícolas era chamado de chalotes, palavra com fortes conotações religiosas de salvação, libertação, redenção. 54. Ao desembarcar no porto de Jaffa, os sionistas comumente beijavam o chão, viam sua imigração como um renascimento e às vezes mudavam de nome, como os patriarcas bíblicos, para manifestar sua sensação de poder. A espiritualidade do sionismo trabalhista encontrou a expressão mais eloquente e vigorosa em Aaron Davi Gordon, 1856-1922, que chegou à Palestina em 1904 e trabalhou na colônia cooperativa de Degania, na Galileia. Ali teve o que para os judeus religiosos seria uma experiência da Shekinah, ortodoxo e cabalista. Gordon também era estudioso de Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Marx e Tolstói. Em sua opinião, a moderna sociedade industrializada levaram homens e mulheres a exilar-se de si mesmos. Eles passaram a ver a vida com um olhar unilateral e excessivamente racional. Para contrabalançar essa visão precisavam cultivar a Shavaiá, uma experiência mística e imediata do sagrado, integrando-se o máximo possível na paisagem natural, onde o infinito se revela à humanidade. Para os judeus essa paisagem tinha de estar na Palestina. A alma do judeu é fruto do ambiente natural da terra de Israel, disse Gordon. Só em Israel os judeus poderiam conhecer o que os cabalistas chamaram de clareza, a profundidade de um céu infinitamente claro, uma perspectiva clara, névoas de pureza.
55. Por meio do trabalho, Avodá, o pioneiro experimentaria o divino desconhecido e recriaria a si mesmo, como os místicos fizeram no decorrer de seus exercícios espirituais, cultivando a terra. O indivíduo natural, falho, fragmentado da diáspora se tornaria um ser humano natural, e sadio, fiel a si mesmo. 56. Para Godot não fora por acaso que se aplicara à liturgia do templo o termo avodá, trabalho ou serviço. Segundo os sionistas, encontravam-se a santidade e a plenitude não nas práticas religiosas convencionais, e sim no trabalho árduo das colinas e fazendas da Galileia. Uma das tentativas mais inovadoras e ousadas de espiritualizar o secular foi a de Abraham Yitzhak Kook, 1865-1935, que emigrou para a Palestina em 1904 para ser o rabino das novas comunidades. Estranha missão. Ao contrário da maioria dos ortodoxos, Kook se empolgara com o movimento sionista, mas se horrorizara ao saber que os participantes do segundo Congresso Sionista, realizado na Basileia em 1898, declararam: o sionismo não tem nenhuma relação com a religião. 57. Kook condenou essa declaração corria o máximo rigor, por estender as terríveis asas negras da morte sobre nosso adorável e jovem movimento nacional, apartando da fonte de sua verdadeira vida e da luz de seu esplendor. Tratava-se de uma abominação, algo perverso, um veneno que estava corrompendo o sionismo, levando-o a putrefazer-se e cobrir-se de vermes. Só podia transformar o sionismo num vaso, cheio de um espírito de destruição e luta. 58. Kook falava com frequência como os antigos profetas, porém incluía em seu pensamento muitos elementos modernos. Foi um dos primeiros religiosos a perceber, muito antes da Guerra Mundial, que o nacionalismo podia tornar-se letal e que, sem uma noção do sagrado, a política podia ser demoníaca. Citou como exemplo a Revolução Francesa, que começara com ideais elevados e degenerara numa orgia de sangue e crueldade. Uma ideologia puramente secularista podia tripudiar sobre a imagem divina existente nos homens e nas mulheres. Se fazia do Estado seu valor supremo, nada impediria um governante de exterminar súditos acusados de comprometer o bem-estar da nação. Quando se enraiza sozinho entre a população, o nacionalismo pode tanto aviltar e desumanizar seu espírito quanto elevá-lo. Kook advertiu. 59. Naturalmente há ideologias secularistas que enfatizam a sagrada inviolabilidade de cada ser humano sem recorrer ao sobrenatural, e há religiões tão homicidas quanto qualquer ideal secular. Todavia a advertência de Kook revelou-se pertinente, pois o século XX caracteriza-se, do início ao fim, por genocídios sucessivos, cometidos por governantes nacionalistas e secularistas. Kook temia que o sionismo se tornasse igualmente opressivo e que o Estado judeu se convertesse numa perigosa idolatria, mas também tinha a certeza de que qualquer tentativa de separar tal Estado de Deus fracassaria, pois, soubessem ou não, os judeus estavam existencialmente ligados ao divino. Quando desembarcou na Palestina, um de seus primeiros gestos consistiu em homenagear Theodor Herzl, que morrera tragicamente jovem, para a indignação da comunidade ortodoxa da Palestina, que considerava o sionismo inerentemente mau. Kook apresentou Herzl como o Messias da casa de José, o redentor da escatologia judaica popular que surgiria no começo da era messiânica para combater os inimigos dos judeus e morreria às portas de Jerusalém. Sua luta, porém, prepararia o caminho para o Messias da casa de Davi, o que traria a redenção. Assim Kook via Herzl. Muitos de seus atos foram construtivos, mas, na medida em que tentou eliminar a religião de sua ideologia, ele realizou uma obra nociva, fadada ao fracasso, como os esforços do Messias da casa de José. Entretanto, Kook considerava igualmente destrutivos os ortodoxos contrários ao sionismo, tornando-se um inimigo de mudanças materiais. Eles enfraqueceram o povo judeu. 60. Religiosos e secularistas precisavam uns dos outros. Uns não podiam existir sem os outros. Isso mudou a velha visão conservadora. No mundo pré-moderno a religião e a razão ocupavam esferas separadas, porém complementares. Ambas eram necessárias, e uma se empobreceria sem a outra. Kook era cabalista. Inspirava-se na mitologia e no misticismo do período conservador. No entanto, como alguns reformadores que vimos, era moderno em sua convicção de que as mudanças constituíam então a lei da vida e era essencial romper as restrições da cultura agrária, por mais dolorosa que fosse tal ruptura. Acreditava que os jovens colonos sionistas promoveriam o progresso dos judeus e trariam, por fim, a redenção. Sua ideologia irredutivelmente pragmática correspondia ao logos de que a humanidade precisava para sobreviver e agir com eficácia neste mundo. Contudo, a menos que se relacionasse criativamente ao mitos do judaísmo, perderia o sentido e, apartada da fonte da vida, acabaria desaparecendo. Na Palestina Kook teve seu primeiro contato com esses jovens secularistas. Anos antes se horrorizara com sua rejeição da religião. Porém, ao vê-los trabalhando na Terra Santa, mudou de ideia. Descobriu que eles tinham uma espiritualidade própria. Eram insolentes, sim, mas também possuíam grandes qualidades como bondade, honestidade, equidade e misericórdia. E, entre eles, predominam o gosto pelo conhecimento e o idealismo, e, o mais importante, sua rebeldia, tão ofensiva para os fracos que habitam o mundo da ordem, os moderados e os corteses, determinaria o desenvolvimento dos judeus. Seu dinamismo era essencial para os judeus progredirem e cumprirem seu destino. 61. Ao enaltecer os pioneiros sionistas, Kook destacava qualidades abomináveis para um sábio do período pré-moderno, quando todos tinham de aceitar os ritmos e restrições da ordem vigente e quem saía da linha podia prejudicar seriamente a sociedade. 62. Esses espíritos inflamados se impõem, recusando toda e qualquer limitação. Os fortes sabem que essa demonstração de força há de retificar o mundo, vigorizar a nação, a humanidade e o planeta. Isso a princípio tem forma de caos. 63. Os rabinos do período talmúdico não predisseram uma era de insolência e audácia.
64, em que jovens se insurgiriam contra velhos. Essa penosa rebelião era simplesmente a caminhada do Messias. Caminhada triste, conduzindo a uma existência elevada e feliz. 65. Koch foi um dos primeiros pensadores profundamente religiosos a adotar o novo secularismo, embora acreditasse que o empreendimento sionista acarretaria uma renovação da fé na Palestina. Em vez de imaginar uma coexistência pacífica entre religiosos e secularistas, representantes, respectivamente, do mitos e do logos, desenvolveu uma visão hegeliana de um choque dialético de opostos resultando na síntese da redenção. Os secularistas se batiam com os religiosos, mas nessa rebelião os sionistas impeliam a história para um novo desfecho. Toda a criação estava sendo empurrada, muitas vezes de maneira dolorosa, para a união final com o rio divino. Podia-se ver isso nos processos descritos pela ciência moderna ou nas revoluções científicas de Copérnico, Darwin, Einstein, que aparentemente deitaram por terra ideias tradicionais, porém na verdade levaram a um novo entendimento. Até os desastres da Guerra Mundial podiam ser interpretados, em termos lurianicos, como a quebra dos vasos, parte do processo criador, que no fim restauraria o sagrado no mundo. 66. Era assim que os judeus religiosos deviam ver a rebelião sionista. Há épocas em que é preciso desconsiderar as leis da Torá. Ousou afirmar, quando se busca um caminho diferente, tudo é novo, sem precedentes, de modo que não existe ninguém para apontar o caminho verdadeiro, e chega-se ao objetivo aos trancos e barrancos, o que é lamentável por fora, mas uma fonte de alegria por dentro. 67. Koch não tentou esconder as dificuldades. Os judeus religiosos e seculares travavam uma grande guerra. Ambos os lados tinham razão. Os sionistas porque lutavam contra restrições desnecessárias. Os ortodoxos porque queriam evitar o caos decorrente do prematuro abandono da tradição. Mas cada lado tinha apenas uma parte de razão. 68. O conflito entre eles conduziria a uma síntese maravilhosa, que beneficiaria não só o povo judeu, como a humanidade inteira. Todas as civilizações se renovarão com o renascimento de nosso espírito. Todas as religiões se revestiram de uma nova e preciosa roupagem, despindo-se de tudo que é abominável e sujo. 69. Era um sonho messiânico. Koch acreditava realmente que estava vivendo no fim dos tempos e que logo presenciaria o desfecho da história humana. Koch criou um novo mito, relacionando os fatos extraordinários de sua época com os símbolos intemporais da Cabala. No entanto, como homem do período moderno, direcionou seu mito para o futuro, imprimindo-lhe uma dinâmica dolorosa e turbulenta, que faz a história avançar. Em lugar de tentar convencer seus leitores a aceitarem as coisas como são e devem ser, proclamou a necessidade de abandonar as leis sagradas do passado e recomeçar a partir do zero. Todavia, apesar desse ímpeto moderno, sob um aspecto importante seu mito ainda pertence ao mundo pré-moderno. Sua visão dos dois lados, religiosos e seculares, tão semelhante à antiga percepção de mitos e jogos, continha uma divisão de tarefas idêntica. Os pragmatistas racionais impeliam a história para frente, como o Logos sempre fizera, enquanto os religiosos, que representavam o mundo do mitos e do culto, davam sentido a essa atividade. Nós pomos o tefilim, filactérios, e os pioneiros assentam os tijolos, Koch dizia aos ortodoxos. 70. Sem o mito, as atividades dos sionistas não só não teriam sentido, como seriam potencialmente diabólicas. Os sionistas podiam não saber, mas eram instrumentos de Deus, ajudando a concretizar o plano divino. Só isso tornava aceitável sua rebelião religiosa. E muito em breve, Koch sugeriu que a testemunharia haveria na revolução espiritual na Terra Santa e a redenção da história. Fiel às disciplinas da era conservadora, Koch concebeu seu mito não como uma ideologia, mas como um plano de ação. De qualquer modo teve poucos seguidores em vida, conquistou fama de excêntrico. Não propôs nenhuma solução política para os problemas prementes da atividade sionista na Palestina. Deus cuidara de tudo. Seu mitos apenas capacitava seus discípulos a entenderem o que estava realmente acontecendo. Koch parecia totalmente indiferente à forma política do futuro Estado judeu. Quanto a mim, preocupo-me basicamente com o conteúdo espiritual, fundamentando na santidade, escreveu a seu filho, Zvi Yehuda, 1891-1981. Independentemente da maneira como as coisas se desenrolem no nível governamental, creio que, se o espírito é forte, pode levar aos objetivos almejados, pois com a sublime manifestação da santidade restrita e refulgente, conseguiremos iluminar todos os caminhos do governo. 71. Em sua época irredenta a política era corrupta e cruel. Koch estava indignado com as terríveis iniquidades do governo no tempo da maldade. Felizmente os judeus não puderam assumir nenhum papel político ativo desde que perderam a Terra Santa, em 70 d.C., e partiram para o exílio, até a transformação moral e espiritual do mundo. Eles deviam manter-se alheios à política, enquanto envolver derramamento de sangue, enquanto requerer aptidão para o mal. O governo não contará com a participação de Jacó. Logo, porém, o mundo será purificado. 72. E então os judeus poderão dedicar-se à implementação do tipo de Estado e de política que desejam. Quando estiver definitivamente instalado na própria terra, o povo de Deus voltará a atenção para o reino geopolítico e o purgará de seu refúgio. Limpará o sangue de sua boca e as abominações de entre seus dentes. 73. No mundo pré-moderno não se esperava que o mito se traduzisse em ação concreta. Isso cabia ao Logos e no plano de Koch, aos pioneiros. Para Koch religião e política eram incompatíveis, uma convicção que entre os ortodoxos adquirira a força de um tabu. Os sionistas, que abandonaram a religião, faziam todo o trabalho material. Koch morreu em 1935,
13 anos antes da criação do Estado de Israel, não soube dos terríveis expedientes que os judeus utilizaram para fundar seu Estado na Palestina Árabe. Não testemunhou a expulsão de 750 mil palestinos de suas casas, em 1948, nem o derramamento de sangue árabe e judeu nas guerras entre os dois povos. Tampouco teve de encarar o fato de que, 50 anos após a criação do Estado de Israel, a maioria dos judeus da Terra Santa ainda seria secularista. Seu filho, Zvi Yehuda, presenciou essas coisas e, na velhice, faria de seu mitos um programa de ação política e organizaria um movimento fundamentalista. Mas os judeus poderiam manter-se afastados da política nessa época tão difícil. Não só a sociedade moderna se tornava cada vez mais antissemita, como o secularismo invadia as comunidades judaicas e ameaçava destruir o estilo de vida tradicional. Na Europa Oriental a modernização estava apenas começando. Alguns rabinos da Rússia e da Polônia continuavam ignorando o mundo novo e guardando distância da política. Como um judeu digno desse nome poderia manchar sua integridade com sua participação nas barganhas e nas concessões que constituem uma parte essencial da política moderna num Estado democrático? Como poderia conciliar isso com as exigências da Torá? Negociando com gentios e envolvendo-se em suas instituições políticas, levaria o mundo profano para dentro da comunidade, o que inevitavelmente a corromperia. Entretanto, os diretores das grandes yeshivot Misnagdim e os assídicos da cidade polonesa de Ger discordavam. Percebiam que os diversos partidos sionistas e socialistas estavam atraindo seu povo para um estilo de vida ateu. Queriam deter a tendência ao secularismo e à assimilação e acreditavam que se deviam enfrentar esses gritos essencialmente modernos com métodos modernos. Os religiosos precisavam combater os secularistas com suas próprias armas, o que significava fundar um partido político moderno para proteger os interesses dos ortodoxos. Não se tratava de uma ideia totalmente nova. Durante muito tempo os judeus russos e poloneses mantiveram Stadlanut, diálogo ou negociações políticas, com o governo a fim de assegurar o bem-estar de suas comunidades. O novo partido ortodoxo daria continuidade a esse procedimento, porém de modo mais eficiente e sistemático. Em 1912 os Roshei Yeshivot Misnagdim e os assídicos de Ger fundaram o partido Agudat Israel, a União de Israel. A eles se uniram membros da Mizrahi, uma associação de sionistas religiosos criada em 1901 pelo rabino Isaac Jacob Hennes, 1839-1915. A proposta da Mizrahi era muito diferente e menos radical que a do rabino Kook, para quem o empreendimento secular sionista na Palestina tinha um caráter profundamente religioso, mais estritamente ortodoxo. Hennes discordava de Kook. As atividades políticas dos sionistas não tinham importância religiosa, porém a criação de uma pátria judaica constituía uma solução concreta para um povo perseguido e, portanto, merecia o apoio dos ortodoxos. O estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, se um dia ocorresse, poderia acarretar uma renovação espiritual e uma zelosa observância da Torá. Em 1911, todavia, os representantes da Mizrahi se retiraram do 10º Congresso Sionista da Basileia porque não obtiveram subsídios iguais para suas escolas religiosas na Palestina, não podendo mais cooperar com o sionismo predominante, que parecia comprometido com o secularismo radical. Resolveram aderir ao Agudat Israel, que logo se ramificaria na Europa Oriental e Ocidental. Entretanto, na Europa Ocidental os membros do Agudat tinham uma concepção do movimento muito diferente da de seus correligionários do leste europeu, que ainda eram muito cautelosos em relação ao ativismo direto. 74. Na Rússia e na Polônia os membros do Agudat o viam como uma organização puramente defensiva, incumbida de salvaguardar os interesses dos judeus nesse momento crucial em que os governos da Europa Oriental tentavam modernizar-se, reduziam seu ativismo ao mínimo, lutavam para melhorar as condições de seu povo num contexto político moderno, renegavam o sionismo e professavam lealdade ao Estado polonês já na Europa Ocidental, onde a modernização estava bem avançada. Os judeus ansiavam por algo diferente. A maioria dos que se filiaram ao Agudat eram neo-ortodoxos, ou seja, cultivavam uma forma modernizada do judaísmo, adaptaram-se ao mundo moderno e já não procuravam simplesmente conter o choque do novo, porém desejavam mudá-lo, em vez de considerar o partido como uma organização defensiva. Alguns o queriam na ofensiva e desenvolviam um fundamentalismo incipiente. Para Jacob Rosenheim, 1870-1965, a fundação do Agudat não era apenas uma necessidade um tanto lamentável, como para os judeus do leste, mas um evento cósmico. Pela primeira vez desde 70 d.C. os judeus tinham um centro unificado e determinante. 75. O Agudat simbolizava o reinado de Deus sobre Israel e se tornaria a organização central do mundo judaico. Todavia, Rosenheim não era muito afeito à política e queria que o partido se limitasse a manter as escolas judaicas e a proteger os direitos econômicos dos judeus. Os mais jovens eram mais radicais, e seu espírito se assemelhava mais ao dos fundamentalistas protestantes. Isaac Breuer, 1883-1946, propunha que o partido tornasse a iniciativa e lançasse uma campanha para reformar e sacralizar a sociedade judaica. Como os pré-modernistas, detectava sinais da atividade de Deus no mundo. A Grande Guerra e a Declaração Balfour eram a caminhada do Messias. Os judeus tinham de rejeitar os valores corruptos da sociedade burguesa, parar de colaborar com os governos europeus e construir seu enclave sagrado na Terra Santa, onde estabeleceriam um Estado teocrático, baseado na Torá. Sua história perdera o rumo. Eles se afastaram da tradição sagrada. Chegara a hora de reconduzir a história judaica ao caminho certo, e, se os judeus dessem o primeiro passo, abandonassem a diáspora corrupta e recuperassem seus valores originais, vivendo em sua terra de acordo com a Torá, Deus enviaria o Messias.
76. O estudioso judeu Alain L. Mittelman assinala que a primeira experiência do Agudat mostra como o fundamentalismo funciona. O fundamentalismo não é uma reação imediata e instintiva à sociedade secular moderna, mas só se desenvolve quando o processo de modernização está bem avançado. A princípio, os tradicionalistas, como os europeus orientais filiados ao Agudat, tentam simplesmente encontrar formas de adaptar sua fé ao novo desafio. Adotam algumas ideias e instituições modernas e procuram provar que elas não são estranhas à tradição, que a fé é forte o bastante para absorver tais mudanças. Contudo, depois que a sociedade se seculariza e se racionaliza totalmente, alguns acham inaceitáveis suas inovações. Começam a perceber que o ímpeto da modernidade secular é diametralmente oposto aos ritmos da religião conservadora pré-moderna e ameaça valores essenciais. Começam a formular uma solução fundamentalista que envolve a retomada dos princípios originais e o planejamento de uma contraofensiva. 77. Os muçulmanos ainda não tinham chegado a esse estágio. A modernização estava longe de completar-se no Egito e ainda não se iniciara no Irã. Os muçulmanos estavam ou tentando absorver as novas ideias num contexto islâmico, ou adotando uma ideologia secularista. Só partiriam para o fundamentalismo quando esses estratagemas se revelassem inadequados no parecer de alguns. Havia quem visse o secularismo como uma tentativa de destruir o Islã, e no Oriente Médio, onde se implementava a modernidade ocidental num contexto estrangeiro, com frequência o secularismo era de fato muito agressivo. Essa agressividade se evidenciou no novo Estado secular turco. Depois da Guerra Mundial, os impérios otomanos, que lutaram ao lado da Alemanha, foi derrotado pelos aliados europeus, que o desmembraram e estabeleceram mandatos e protetorados em suas antigas províncias. Os gregos invadiram a Anatólia e o velho núcleo otomano, de 1919 a 1922. Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938, comandou as forças nacionalistas turcas numa guerra de independência e conseguiu manter os europeus fora da Turquia e criar um Estado soberano, governado em conformidade com os modernos padrões europeus. Foi um fato inédito no mundo islâmico. Em 1947 a Turquia possuía uma burocracia eficiente e uma economia capitalista e era a primeira democracia secular pluripartidária do Oriente Médio. Mas esse processo se iniciou com uma limpeza étnica. Entre 1894 e 1927 sucessivos governos otomanos e turcos sistematicamente expulsaram, deportaram ou massacraram os gregos e armênios que viviam na Anatólia. Queriam livrar-se desses estrangeiros, que correspondiam a cerca de 90% da burguesia, além de conferir ao novo Estado uma identidade nacional distintivamente turca. O expurgo proporcionou a Atatürk a oportunidade de criar uma classe comercial inteiramente turca, que cooperaria com seu governo na implantação de uma economia industrializada moderna. 78. O extermínio de 1 milhão de armênios, no mínimo, foi o primeiro genocídio do século XX e mostrou que, como temia Rabino Kook, o nacionalismo secular podia ser letal e certamente tão perigoso quanto as cruzadas e os expurgos conduzidos em nome da religião. A secularização da Turquia também foi agressiva. Atatürk estava decidido a ocidentalizar o islamismo e a econômica. Achava que a religião devia subordinar-se ao Estado. Aboliu as ordens solistas. Fechou todas as madrasás e escolas do Alcorão. Promulgou uma lei obrigando a população a usar trajes ocidentais. O véu tornou-se proibido para as mulheres, assim como o uso do fez para os homens. O islamismo ainda teve um gesto desesperado, quando Sheikh Said Nursi, líder da ordem sufista Naqshbandi, encabeçou uma rebelião que Atatürk esmagou em 2 meses. No Ocidente a secularização suscitou uma sensação de libertação e a princípio chegou a ser vista como uma forma nova e melhor de religiosidade. Correspondeu a um processo positivo que, em geral, ocasionou maior tolerância no Oriente Médio. Porém, representou um ataque violento e coercivo. Mais tarde, quando equipararam a destruição do Islã, os fundamentalistas muçulmanos frequentemente citavam o exemplo de Atatürk. O Egito não conquistou a independência ou a democracia tão rapidamente quanto a Turquia. Depois da Guerra Mundial, os nacionalistas egípcios exigiram a independência. Houve desordens, ataques contra os ingleses, destruição de ferrovias e de linhas telegráficas. Em 1922 a Inglaterra concedeu ao Egito uma certa autonomia. O Khedive Fuad subiu ao trono. O país ganhou uma constituição liberal e um organismo parlamentar representativo, mas não era uma verdadeira democracia. Londres continuava controlando a defesa e a política externa. Entre 1923 e 1930 o popular partido AFD, que reclamava o fim da ocupação britânica, obteve 3 grandes vitórias eleitorais sob a Constituição Liberal, porém nas 3 ocasiões teve de renunciar ao mandato, pressionado pelos ingleses ou pelo rei. 79. As novas estruturas democráticas eram ilusórias, e essa dependência não ajudava os egípcios a conquistar a autonomia essencial ao espírito moderno. Além disso, quanto mais os ingleses adulteravam o processo eleitoral, mais corrompido parecia o ideal democrático. Contudo, nas 3 primeiras décadas do século XX eminentes pensadores egípcios mostravam-se propensos a um ideal secularista. O islamismo tem uma participação mínima na obra de Lufti al-Sidi, 1872-1963, discípulo de Abdu. A seu ver, o segredo do sucesso ocidental estava no ideal nacionalista, e deviam se enxertar as instituições modernas num suporte islâmico. Sua concepção do Islã era puramente instrumental. A religião desempenhava um papel importante na formação da moderna consciência nacional, sem dúvida, mas era apenas um elemento entre muitos. O islamismo não tinha a oferecer nada de especial ou distintivo. Devia ser a religião oficial do país, pois a maioria dos egípcios a professava. Ajudaria os fiéis a cultivar as virtudes cívicas, porém em outra sociedade outra religião faria a mesma coisa com a mesma eficácia.
80. Mais radical ainda era o livro Al-Islam wal-Zulm no Islã e as Bases do Poder, 1925, de Ali Abdul Razik, 1888-1966, segundo o qual o Egito moderno devia cortar todos os laços com o islamismo. Afinal, o Alcorão não meneia na instituição do califado, e o profeta Maomé não foi um chefe de estado ou de governo na acepção do século XX. Portanto, nada impedia os egípcios de estabelecerem um sistema político totalmente secularista, à maneira europeia. 81. O livro de Al-Razik suscitou alvoroço. O jornalista Rashid Rida, 1865-1935, declarou que essa linha de pensamento só poderia enfraquecer a unidade do Islã e torná-lo presa mais fácil do imperialismo ocidental. Em vez de adotar a opção secular, Rida foi o primeiro muçulmano a propor a criação de um Estado Islâmico modernizado, baseado na Sharia. Em sua obra monumental, Al-Khalifa, 1922-23, defende a restauração do califado. Embora fosse biógrafo e fervoroso admirador de Abdu e conhecesse bem o pensamento ocidental, nunca se sentiu à vontade com os europeus. Considerava o califado necessário porque permitiria a união eficaz dos muçulmanos contra os ocidentais, mas essa era uma solução no longo prazo. O estabelecimento de um califado verdadeiramente moderno requeria um demorado período de preparação. O futuro califa seria um grande mujtahid, tão versado na lei islâmica que modernizaria a Sharia sem diluí-la. Assim conceberia leis que os muçulmanos modernos poderiam realmente seguir, porque seriam baseadas em suas próprias tradições, e não importadas do exterior. 82. Reformador muçulmano típico, da linhagem de Ibn Taymiyyah e Abd al-Wahhab, Rida pretendia neutralizar a ameaça estrangeira retomando as fontes. 83. A criação de um novo e vibrante islamismo só seria possível com a retomada dos ideais do Salaf, a primeira geração de muçulmanos, mas o movimento Salafiai não constituía uma volta a servil ao passado. Como outros reformadores no início do processo de modernização, Rida tentava absorver os conhecimentos e os valores do Ocidente moderno inserindo-os no contexto islâmico. Desejava fundar um seminário onde os estudantes aprenderiam direito internacional, sociologia, história universal, organização de instituições religiosas, ciência ocidental e jurisprudência islâmica. Surgiria, assim, uma nova classe de ulemás, que, ao contrário dos estudiosos da Azhar, irremediavelmente anacrônica, segundo Rida, seriam verdadeiros homens de seu tempo, capazes de exercer um ijtihad inovador e fiel à tradição. Um dia um desses novos ulemás poderia tornar-se o califa moderno. 84. Rida não era fundamentalista, ainda procurava casar o islamismo com a moderna cultura ocidental, em vez de elaborar um contradiscurso, porém influenciaria com suas obras fundamentalistas do futuro. No fim da vida afastou-se cada vez mais dos nacionalistas egípcios. Não via o secularismo como solução, apavorava-se com as atrocidades de Ataturk. Era isso que acontecia quando o Estado se convertia no valor supremo e nada impedia um governante de adotar uma política pragmática, porém cruel para defender os interesses da nação. Rida atribuía a perseguição e a intolerância no Oriente Médio, se não no Ocidente cristão, a decadência da religião. 85. Numa época em que muitos dos maiores pensadores egípcios se afastavam do islamismo, ele acreditava que os modernos estados muçulmanos precisavam tanto das restrições da religião quanto seus antecessores, ou até mais. Se para os egípcios o segredo do sucesso europeu era o nacionalismo, para os iranianos era o governo constitucional. No começo do século XX ambos queriam ser como os ocidentais. Em 1904 o Japão, que acabara de adotar um governo constitucional, infligiu à Rússia uma derrota arrasadora. Pouco tempo antes, diziam os reformadores, o Japão era tão ignorante e atrasado quanto o Irã, mas agora, graças à sua constituição, equiparava-se com a Europa. Até mesmo alguns ulemás se convenceram da necessidade de um governo representativo para refrear o despotismo dos chás, como explicou Syed Muhammad Tabatabai, mujtahid liberal. Pessoalmente não conhecemos um regime constitucional, mas ouvimos falar a respeito. E os que visitaram os países constitucionais nos disseram que um regime constitucional trará segurança e prosperidade à nossa pátria. Isso nos infundiu estímulo e entusiasmo. 86. Ao contrário de seus colegas egípcios, que se fecharam nas madrasás, os ulemás iranianos estavam, com frequência, na vanguarda das mudanças e desempenhariam um papel decisivo nos acontecimentos futuros. Em dezembro de 1905 o governador de Teherã ordenou que se fustigassem os pés de vários comerciantes que se recusaram a baixar o preço do açúcar, conforme determinara. Os comerciantes argumentaram que as pesadas taxas de importação os obrigavam a manter os preços altos. Numerosos ulemás de Bazari se refugiaram na mesquita real de Teherã e lá ficaram até ser expulsos pelos agentes do primeiro-ministro Ain al-Dawleh. Imediatamente um grupo considerável de mulás acompanhou Tabatabai a um dos principais santuários, onde exigiram que o Shah instituísse uma casa de justiça representativa. O Shah concordou, e os ulemás voltaram a Teherã. Mas, como o primeiro-ministro não deu sinal de cumprir a promessa, tumultos eclodiram na capital e nas províncias, enquanto pregadores populares denunciavam o governo e instigavam o povo. Por fim, em julho de 1906, os mulás de Teherã organizaram um êxodo maciço para Qum, e cerca de 14 mil comerciantes se refugiaram na legação britânica. Os negócios se paralisaram, os revoltosos exigiram a demissão de Ain al-Dawleh e a criação de uma malisa Assembleia Representativa, e os reformadores mais cultos puseram-se a discutir uma machute constituição. 87.
A princípio a Revolução Constitucional foi um sucesso. Ain al-Dawla foi demitido no final de julho, e a primeira Majlis, que compreendia um número significativo de ulemas eleitos, começou a trabalhar em outubro. Um ano depois o novo Shah, Muhammad Ali, assinou a lei fundamental, inspirada na Constituição belga. O monarca tinha de pedir a aprovação da Majlis em todas as questões importantes. Todos os cidadãos, inclusive os que professavam outra fé, eram iguais perante a lei. A Constituição garantia os direitos e liberdades pessoais. Uma onda de atividades liberais se alastrou pelo país. Com as liberdades concedidas pela primeira Majlis, a imprensa passou a publicar sátiras e críticas. Formaram-se novas sociedades, elaboraram-se planos de um banco nacional, elegeram-se novos conselhos municipais. O jovem e brilhante deputado por Tabriz, Said Hassan Taqizadeh, liderava os democratas de esquerda, e os mujtahids Tabatabai e Said Abdallah Bebeni encabeçavam os conservadores, que conseguiram inserir na Constituição algumas cláusulas que salvaguardavam o status da Sharia. Todavia, apesar dessa demonstração de cooperação entre o clero liberal e os reformadores, a primeira Majlis revelou dissensões profundas. Muitos deputados laicos pertenciam aos círculos dissidentes, ligados a Mukunka e Kirmani, que desprezavam os ulemas. Pertenciam também às Anjumans, sociedades secretas, criadas para difundir ideias revolucionárias. Embora alguns clérigos mais radicais tivessem relação com esses grupos, os reformadores em geral eram anticlericais e viam os ulemas como um obstáculo ao progresso. Esperava-se que a Constituição fizesse da Sharia a lei do país. Os ulemas que se aliaram aos reformadores se decepcionaram. A primeira Majlis tratou de cercear a influência do clero em setores como o da educação, e ironicamente a Revolução Constitucional, que tantos mulás apoiaram, assinalou o começo do fim de seu enorme poder. 88. Os ulemas xiitas nunca haviam participado tão ativamente na política. Alguns estudiosos sustentam que sua principal motivação era o desejo de resguardar seus próprios privilégios e interesses e evitar a invasão dos infiéis ocidentais. 89. Outros ressaltam que, ao promover uma constituição que limitava o despotismo dos chás, os ulemas mais liberais estavam cumprindo o antigo dever xiita de combater a tirania. 90. Os reformadores laicos, cientes do poderio dos ulemas, tomaram o cuidado de não ferir suscetibilidades muçulmanas durante a Revolução, mas fazia muito tempo que era hostil ao clero e, uniáveis no comando, mostraram-se decididos a secularizar o sistema judiciário e educacional. Um dos primeiros a identificar os perigos dessa secularização foi Sheikh Fadlullah Nuri, 1843-1909, um dos 3 clérigos mais influentes de Teherã, que em 1907 começou a promover agitações contra a Constituição. Dizia que, sendo todo o governo ilegítimo na ausência do imame, o novo parlamento era não islâmico. Quem representava o imame eram os mujtahides, não a Majlis, e a eles cabia legislar e proteger os direitos do povo. Nesse novo sistema, porém, o clero se reduziria a uma instituição entre outras. Seus integrantes deixariam de ser os principais guias espirituais da população, e a religião correria perigo. Nuri queria que a Majlis estribasse suas decisões na Sharia. Suas objeções acarretaram emendas constitucionais. Criou-se um grupo de 5 ulemas, escolhidos pela Majlis, para vetar projetos que contrariassem a lei sagrada do islamismo. 91. Mas Nuri falava por uma minoria. A maior parte dos mujtahids de Najaf apoiava e continuaria apoiando a Constituição. Rejeitaram a proposta de um Estado baseado na Sharia, explicando que, sem orientação direta do imame escondido, não havia possibilidade de implementar-se a lei corretamente. Mais uma vez os xiitas promoviam uma secularização do sistema político e consideravam o poder do Estado incompatível com a religião. Indignados com a crescente corrupção da corte e a instabilidade econômica que levara os Qajar a fazer inaceitáveis concessões financeiras aos estrangeiros e a contrair vultosos empréstimos, muitos clérigos lembravam que a mesma falta de visão provocara a ocupação militar do Egito. Agora achavam preferível limitar a política opressiva dos Qajar por meio da Constituição. 92. Sheikh Muhammad Zain Naini, 1850-1936, expressou tais opiniões vigorosamente em Advertência à Nação e Exposição ao Povo, publicada em Najaf em 1909. Explicou que, depois do imame escondido, não existia nada melhor que o governo representativo e que criar uma assembleia capaz de restringir o despotismo de um governante era um ato digno dos xiitas. O tirano era culpado de idolatria, shirk, o pecado cardeal do islamismo, pois se arrogava poder divino e comportava-se como se fosse Deus, submetendo os súditos à sua vontade. O profeta Moisés foi enviado ao Egito para destruir o poder do faraó, que oprimia e escravizava seu povo, e para compeli-lo a observar os mandamentos de Alá. Da mesma forma Majlis e seu grupo de ulemas deviam coagir o Shah a cumprir as leis de Deus. 93. Entretanto a mais letal oposição à Constituição não partiu dos ulemas, e sim do novo Shah, que, com a ajuda de uma brigada de cossacos russos, deu um golpe de estado em junho de 1908 e fechou a Majlis. Os reformadores e ulemas mais radicais foram executados. Em Tabriz, porém, a Guarda Popular enfrentou o exército do Shah e, com a ajuda da tribo Bakhtiari, efetuou um contragolpe no mês seguinte. Depois o soberano colocou no trono seu filho menor, Ahmad, e confiou o governo a um regente liberal. Elegeu-se uma segunda Majlis, mas,
Como ocorreu no Egito, as potências europeias trataram de aparar as asas dessa incipiente democracia parlamentar, quando Al-Majlis tentou neutralizar a velha influência da Inglaterra e da Rússia sobre os assuntos iranianos, designando um jovem financista americano, Morgan Schuster, para ajudá-la a reformar a combalida economia nacional. Tropas russas marcharam sobre Teherã e fecharam a Assembleia em dezembro de 1911. Só 3 anos depois Al-Majlis pôde reunir-se novamente, mas então muitos de seus membros estavam amargurados e desiludidos. A Constituição não fora a panaceia que esperavam, apenas ressaltara, cruel e claramente, a fundamental impotência do Irã. Após o desastre da Guerra Mundial, muitos iranianos ansiavam por um governo forte. Em 1917 tropas britânicas e russas invadiram o país. Depois da Revolução Bolchevique os russos se retiraram, porém os britânicos ocuparam as áreas que eles evacuaram, no norte, e ao mesmo tempo mantiveram suas bases no sul. Agora Londres queria muito transformar o Irã em protetorado. Descobrira-se petróleo no país, em 1908, e um súdito de Sua Majestade, William Knox Darcy, obtivera a concessão para explorá-lo. Em 1909 surgiu a Anglo-Persian Oil Company, e o petróleo iraniano passaram a abastecer a marinha britânica. O Irã era agora um precioso troféu, mas Al-Majlis se rebelou contra a dominação estrangeira. Em 1920 ocorreram manifestações anti-britânicas em todo o país. Al-Majlis pediu ajuda à Rússia soviética e aos Estados Unidos, e a Inglaterra foi obrigada a recuar. Porém os iranianos estavam cientes de que só conseguiram preservar sua independência apelando para outras grandes potências, que também tinham planos em relação a seu petróleo. A Constituição e o governo representativo revelaram-se inúteis, pois Al-Majlis não tinha poder real. Até os americanos perceberam que os ingleses constantemente fraudavam as eleições e que a lei marcial e a censura à imprensa impediam os iranianos de expressar publicamente suas opiniões ou dar vazão a seus sentimentos. 94. Graças à insatisfação vigente, um pequeno grupo liderado pelo civil Sayyid Ziad-Din Tabatabai por Reza Khan, 1877-1944, comandante da Brigada Cosaca do Shah, derrubou o governo com relativa facilidade. Em fevereiro de 1921 Ziad-Din se tornou primeiro-ministro, e Reza Khan assumiu a pasta da guerra. Os ingleses aqueceram, porque esperavam que a eleição de Ziad-Din, pró-britânico notório, favorecesse seus planos de protetorado, aos quais não haviam renunciado inteiramente. Todavia Reza Khan era o mais forte dos dois líderes e logo despachou Ziad-Din para o exílio, formou um novo gabinete e se tornou o único governante. Imediatamente começou a modernizar o país e, como a população estava frustrada e ávida de mudanças, teve sucesso onde seus predecessores fracassaram. Não estava interessado em reforma social, nem preocupado com os pobres. Pretendia simplesmente centralizar o poder, fortalecer o exército e a burocracia e aumentar a eficiência do Irã. Esmagou a oposição sem dor nem piedade. Para livrar-se dos ingleses cortejou desde o início a Rússia soviética e os Estados Unidos, oferecendo uma concessão de petróleo ao Standard Oil Company of New Jersey em troca de consultoria técnica e investimento. Em 1925 encontrava-se numa posição firme bastante para obrigar o último Shah Qajar a abdicar. Sua intenção original de estabelecer uma república esbarrou na oposição dos ulemas. Na Majlis o Ayatollah Mudarris declarou que esse sistema de governo era não-islâmico. A república fora corrompida pela associação com Ataturk, e o clero não queria que o Irã seguisse o caminho da Turquia. Reza não fez nenhuma objeção a assumir o título de Shah. Ademais, estava ansioso para conquistar o clero, ao qual prometeu que seu governo honraria o islamismo e sua legislação não entraria em choque com a Sharia. Foi o suficiente para Majlis endossar a fundação da dinastia Pahlavi. Mas logo Shah Reza Pahlavi quebraria sua promessa e não só igualaria como superaria a implacável secularização empreendida por Ataturk. Ao terminar a terceira década do século XX o secularismo parecia vitorioso. Havia intensa atividade religiosa, porém os movimentos mais radicais tinham sido controlados e não representavam nenhuma ameaça. Entretanto, as sementes então lançadas germinariam ao evidenciarem-se algumas limitações desse moderno experimento secularista.